Nós vamos agora para o nosso terceiro painel sobre economia. E quem lê os jornais vê que tem um momento de mudança no mundo, uma mudança da economia brasileira em relação ao mundo e da economia brasileira em relação a ela mesma. Eu queria começar com o Henrique Meirelles, perguntando o que ele enxerga de especial nesse momento. Quer dizer, não há dúvida que é um momento de acomodação, de teste e de inflexão. Algumas coisas estão aí certamente para ficar. O avanço tecnológico, a globalização, o comércio, na minha opinião, o regime de metas de inflação, é um momento agora que torna-se mais importante, inclusive, do que nunca, no mundo todo. Em resumo, algumas conquistas importantes, que permanece a própria diversificação de risco, etc. Do ponto de vista de Brasil, como se chegou a esse estado de coisas e se ele é irreversível? Olha, eu acho que o presidente Lula fez uma declaração outro dia que nós vivemos um momento único no país e eu concordo com ele. Nós estamos deixando para trás a instabilidade econômica. Eu vivi diferentes momentos deste país no governo, vivi momentos de grandes incertezas, de hiperinflação ou de processos hiperinflacionários e sei, de própria experiência, a diferença que faz um país previsível. E é isso que o Brasil está se tornando, um país previsível, que é a característica de um país avançado, de futuro. A gente lê aqui e ali que estamos caminhando para uma crise externa. Quais seriam esses indicadores? Por que o senhor não concorda com eles? Bom, eu não concordo porque o primeiro indicador que estão utilizando, que é a volta do déficit em conta corrente. A volta do déficit em conta corrente não é necessariamente uma coisa ruim. Se nós não estamos reduzindo a nossa taxa de poupança doméstica, como não estamos, um déficit em conta corrente em níveis prudentes, e no Brasil está absolutamente prudente, isso significa atrair poupanças externas para alavancar nossa capacidade de investimento. Nós investimos mais para o futuro com um déficit em conta corrente moderado. Eu queria saber se o Luciano concorda com esse cenário otimista, solidamente defendido pelo Maílson e o Henrique, e se você enxerga nele esse mesmo grau de previsibilidade e de volta impossível a um status quo anterior mais ruinoso para a economia. Não há dúvida nenhuma que o Brasil aprendeu com as lições, né? E as lições foram consolidadas. Infraestrutura, commodities exportadoras, mercado interno. Nós ainda temos uma coisa que por si é muito forte, que é a possibilidade de explorar uma nova riqueza, que é a camada de petróleo lá do pré-sal. É uma nova oportunidade. Então, eu digo o seguinte, isto é novo. Mais do que isso é percebido como novo, de fora para dentro, é percebido pelos mercados globais como novo. Neste ano muito turbulento, né, a decisão de investimento no Brasil não só não desacelerou, ela se acelerou. Isso é uma demonstração objetiva de confiança e isto é novo. Arminio, você sempre disse que o mercado vota todo dia, ele não espera eleições, não espera. Quando você põe seu radar no mundo e tenta enxergar como eles nos veem, você concorda que a gente é um bicho novo na floresta? Eu acho que eu não iria tão longe. Eu não quero ser o chato aqui desse painel, mas eu acho que nós temos também que sempre procurar melhorar e também não se deixar levar por um entusiasmo que, embora merecido, ainda não foi testado e reconfirmado. Razoável, condições, primeiro, de um grande corte de gasto. O que a gente tem que evitar é que ele continue crescendo. Não é cortar gasto pura e simplesmente, é ao subir, é fazer um esforço de contenção do gasto para subir a poupança e, em subindo a poupança, para sustentar um ciclo de investimento que pode ser virtuoso na medida em que permita sustentar o crescimento do país com o desafio de manter a estabilidade. Eu queria perguntar ao Arminio
Por que os juros no Brasil são tão altos? Normalmente a resposta também não é muito simples, mas eu acredito que vamos enfrentar. ela engloba alguns fatores. Um pouco a nossa história, né, de descalabro, de hiperinflação, de confiscos, etc. Um pouco a fragilidade do nosso regime fiscal, apesar de todo o sucesso do tripé que aí está hoje, eu fui um dos que participou na construção disso. Eu creio que o nosso regime fiscal é frágil, e isso é percebido como tal. Está na hora de nós pensarmos em robustecer o regime fiscal brasileiro. Nós precisamos, por exemplo, possivelmente pensar em olhar não mais apenas o superávit primário, mas olhar o déficit ou superávit nominal. Está na hora de a gente deixar de lado as velharias. Eu acho que ainda não chegou a hora de escamotearmos, deixar de publicar, deixar de dar atenção ao superávit primário, porque ele é importante como indicador de estabilidade da relação entre a dívida e o PIB. E os mercados olham isso. Eu queria dar duas sugestões que eu acho que teriam um impacto relevante na taxa de juros. Introduzir um limite formal constitucional ao crescimento do gasto público. Minha sugestão seria de 1% real. Primeira. Segunda, acho que está na hora de dar formalmente autonomia ao Banco Central. Se você não tivesse nenhum problema, e se tudo que você fizesse, Maílson, fosse adotado no outro dia, sem questionamento, o que você faria no Brasil? Eu faria uma reforma da Previdência, capaz de resolver o problema do déficit no espaço de uma geração, introduzir o limite de idade para a aposentadoria, estabelecer um regime único e não um profissionário público, outro para o resto, criar um regime de capitalização e deixar o regime de repartição para coisa muito restrita. Segundo, eu faria uma reforma também muito radical na legislação trabalhista brasileira. Eu deixaria para trás todo o corporativismo que nos acompanha desde os anos 30. E terceiro, eu faria as mudanças legislativas necessárias, sobretudo no marco regulatório, para criar um ambiente de confiança, para promover uma radical privatização da infraestrutura no Brasil. Em que medida tentações reestatizantes, cujo exemplo mais atual é a criação de uma estatal para a exploração do pré-sal, prejudicam a perspectiva desse país que queremos ser? O presidente Lula disse outro dia que o Brasil ganhou um bilhete de loteria e que ele não desperdiçará. Mas as informações que estão vindo do governo é que estamos trabalhando firmemente para jogar fora esse bilhete de loteria. Ninguém está pensando em criar estatal, porque o petróleo que está lá embaixo é da União, o que se pensa apenas é uma empresa gestora, exemplo da Noruega. Não é? Então, não é verdadeiro, não há nenhuma fúria estatizante. Não, peraí, o Armínio não falou ainda, Armínio. Eu me preocupo com vários aspectos do que está sendo, vamos dizer aí, solto no ar como um balão de ensaio. Primeiro, como mobilizar esse capital, vai ser muito dinheiro, e como que esse capital seja o mais eficiente possível. Nós estamos querendo copiar o modelo norueguês sem trazer os noruegueses, né? Você teria que administrar essa empresa como na Noruega. Em segundo lugar, os noruegueses disseram que o nosso regime é melhor do que o deles. Por que nós queremos trazer o deles, se o nosso é melhor? Como conter inflação e juros sem afetar o consumo? O prêmio de risco de inflação. O prêmio de risco de inflação significa o seguinte: a probabilidade de surpresa inflacionária. Quanto mais crível é um Banco Central e um governo, no sentido de que vai entregar a meta de inflação, menor o prêmio de risco de inflação, e este componente da taxa de juros tende a cair. Maílson. Eu acho que é conter mais os gastos, ainda que seja difícil.